Sim, estamos lutando pela sobrevivência. A Organização Meteorológica Mundial confirmou hoje o recorde de calor de 2020 na região siberiana que espantou o mundo foi batido este ano. A temperatura de 38 graus em uma cidade russa, observada em 20 de junho de 2020, acaba de ser reconhecida como um novo recorde de temperatura máxima no Ártico pela Organização Meteorológica Mundial. O comunicado foi feito na última terça-feira e agências do tempo e clima da Organização das Nações Unidas. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, o botãozinho vermelho, ativar as notificações e, claro, deixar o seu joinha. Aquele gostei faz toda a diferença aqui para nós. Se cada um de vocês deixar o gostei aqui, o nosso canal só tende a crescer e levar mais informações e questionamentos sobre a vida, sobre o planeta, sobre a nossa sociedade e o atual momento que estamos vivendo caótico, envolvendo as mudanças climáticas que afetam inteiramente a nós, para nós refletirmos um pouco sobre tudo e todos. Só para vocês terem uma ideia, os bebês que estão chegando agora no planetinha Terra, os bebês que as cegonhas estão trazendo agora para cá, enfrentarão 7 vezes mais calor do que os seus avós. Imagina o calor de hoje para você aí brasileiro que sabe o que é um calor maroto, imagina esse calor vezes 7. Eu não consigo imaginar isso, porque o calor que tá aqui na nossa cidade já tá escaldante. Agora eu tento fazer vezes 3, eu não consigo imaginar. Vezes 7, então nem vou comentar. Mas vamos lá, vamos para a matéria e o que está ocorrendo. Vocês devem estar acompanhando o caos, tanto nos Estados Unidos com os tornados, aqui no Brasil com as enchentes lá na Bahia, com os alagamentos e a seca no restante do Brasil, que está alertando muito mais do que as palavras podem explicar nesse vídeo. Não deixe de conferir os links na descrição aqui com o nosso grupo no Telegram, seja um apoiador do canal, acesse a nossa loja de camisetas se você quer apoiar de alguma forma, a nossa loja é uma delas também. E claro, as nossas redes sociais, tudo aqui na descrição desse vídeo. Nos Estados Unidos, uma violenta onda de tornados atingiu 6 estados no centro e do sul dos Estados Unidos na noite de sexta-feira para sábado, deixando um impressionante rastro de destruição e um número ainda indeterminado de vítimas que as autoridades cogitam que pode ficar acima de 100 mortos. Tornados são comuns, mas não nessa época do ano, e têm seu pico entre março e junho. O problema é que nesse caso, agora em dezembro, um tornado que percorreu mais de 350 quilômetros, pessoal. Isso é muito tempo de destruição. E o pior de tudo, esse tornado, ele não apenas varreu, mas ele foi explodindo as casas, amassando as caminhonetes, os carros de uma forma absurda e, claro, tirando vidas, ceifando vidas de uma forma aterrorizante. Algo não visto nos Estados Unidos, um lugar onde eles estão acostumados com isso. Que não é algo tão inimaginável para eles, mas parece que tomou um nível absurdamente alto nesses últimos dias. Se confirmado que foi o único tornado que percorreu tal distância, será um recorde na história dos Estados Unidos e será conhecido como Quad State, o tornado de 4 estados, superando o recorde de tornado de mais longa extensão, que atingiu 3 estados em 1925. E no meio de todo esse caos ainda existe o egoísmo, ainda existe algo peculiar do ser humano, a ganância. No meio de todo esse caos, Jeff Bezos tirou um tempinho para fazer uma selfie com a galera, como vocês estão vendo aí, para
colocar um sorriso no rosto enquanto os bombeiros e a equipe de resgate estava procurando os desaparecidos em uma das instalações da Amazon que foi totalmente destruída, varrida, e procuravam por mortos e sobreviventes, e o Jeff Bezos, claro, aproveitou para fazer uma propagandazinha, um merchan. Simplesmente lamentável, lastimável, até porque, né, é uma das grandes empresas aí, teria que dar um dos maiores exemplos de humanidade nesse momento, com toda a grana que tem, e faz esse tipo de coisa. Mas não é só ali, outros lugares também, algumas empresas, como uma delas nos Estados Unidos, que proibiu os funcionários de saírem para procurar abrigo e continuarem trabalhando. Afinal, tem que retomar a economia, não é mesmo? Acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. Empregados da fábrica de vela destruída por um tornado em Mayfield foram ameaçados de demissão quando tentaram buscar abrigo. A informação foi obtida com exclusividade pela rede de televisão norte-americana NBC. Quando o tornado catastrófico se aproximava da cidade na sexta-feira, os funcionários de uma fábrica de velas, que logo depois seria destruída, ouviram as sirenes de alerta e quiseram deixar o prédio. Ao menos 5 trabalhadores disseram que os supervisores alertaram os funcionários que, se eles saíssem, seriam então demitidos. E além disso, o que piora tudo são as baixas temperaturas lá nos Estados Unidos, que dificulta ainda mais as equipes de resgate, as buscas por sobreviventes. Simplesmente um cenário de guerra, como se tivessem lançado bombas atômicas naquele trecho aonde esse tornado passou, o que vai ser muito estudado pela ciência nos próximos anos, com certeza. E claro, aqui no Brasil não está diferente, as chuvas na Bahia estão alagando geral por lá, já são vários desaparecidos, números trágicos entre os desaparecidos também, e claro, lugares que estão sem comunicação, pois pontes caíram, estradas foram cortadas pelas águas e muitas pessoas ficaram ilhadas e precisam de ajuda. É bacana ver que várias celebridades estão fazendo sua parte, estão ajudando, estão doando, fazendo grandes doações para ajudar o povo baiano, o povo querido, feliz, que precisa de ajuda agora, está enfrentando um momento de extrema emergência, e enquanto as chuvas são imensas lá para cima, nós aqui no sul estamos à beira da estiagem aqui de uma seca severa, com muita pouca chuva até agora, e reservatórios lá nos limites, todo mundo de olho arregalado, e claro, o clima que não se pode mais prever. O que antes se tinha as previsões para o ano inteiro, tal época vai fazer a tal seca, tal época vai fazer a tal chuva, vai dar a tal época é a época dos temporais, tem que ficar ligado. Isso virou uma grande salada, ninguém mais entende nada, quando vai acontecer, aonde, não tem mais como prever com tanta exatidão como os antigos faziam, que era tão belo de ver. E se não fosse muito ainda, temos o Cumbre Vieja, que era para ter encerrado suas atividades, o vulcão em La Palma, que era para ter se encerrado já, pelo menos ter acalmado um pouquinho o coração, mas não, ele parece estar mais ativo ainda. Ele já está há 85 dias em erupção, registrou nos últimos dias uma reativação repentina que inclui fortes explosões que ocorrem a uma grande distância e ainda uma enorme coluna de cinzas. A atividade vulcânica variou muito nas últimas noites e são ouvidas pelos moradores grandes explosões que também são registradas pelos cientistas. O vulcão tem grande explosividade, as detonações são ouvidas em todo o vale, há emissões de piroclastos e cinzas. A emissão dessa lava causou um transbordamento e, além disso, nuvens tóxicas estão tomando conta e causando problemas de saúde em todo o lugar, fazendo com que ainda mais moradores tenham que deixar a localidade para não se intoxicar e não acabar morrendo por causa dessas nuvens venenosas. Meus amigos, o cenário é apocalíptico em suas várias formas, tanto nos Estados Unidos, com tornados que nem Roland Emmerich em Um Dia Depois de Amanhã poderia prever, muito aqui as chuvas tomando proporções ainda não conhecidas, a seca que vem com tudo, os furacões, tornados, ciclones, terremotos, vulcões, asteroides,
Meus amigos, não terminamos 2021 e podemos dizer que se isso é um sinal do que está por vir ainda nos próximos meses, vamos apertar nossos cintos e olhar além do nosso nariz, olhar além do que apenas as redes sociais estão mostrando, modelos com vidas perfeitas em lugares paradisíacos, para tentar desviar o olhar do que realmente interessa, a nossa casa, o nosso planeta, aonde queremos passar um bom tempo ainda. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com mais pessoas, isso é muito importante para que esse canal cresça, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo no planeta Terra e, claro, estejam mais informadas. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!